Olá, boa tarde. Hoje é o Dia Nacional da Adoção. No Brasil, cerca de 4 mil crianças e adolescentes estão aptos para terem uma nova família. E para sensibilizar a sociedade sobre o assunto, o Conselho Nacional de Justiça lançou a campanha Adotar é Amor. A iniciativa tem o apoio da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A campanha do CNJ é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça mantém prefeito do município de Guarujá, em São Paulo, afastado do cargo. Tribunal Superior Eleitoral aprova a criação da primeira federação partidária do país. A federação é uma boa iniciativa exatamente para permitir, durante 4 anos, que os partidos se conheçam melhor, as estruturas partidárias se conheçam melhor. E ainda na terceira reportagem da série sobre os 15 anos da repercussão geral, você vai ver que houve redução no número de processos protocolados e distribuídos no STF a cada mês, desde a criação desse instituto. O Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento do prefeito do município de Guarujá, em São Paulo. Walter Suman é acusado de corrupção. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca indeferiu o pedido para que o prefeito do município de Guarujá, em São Paulo, Walter Suman, pudesse voltar ao cargo. Ele foi investigado na Operação NACAR 19, deflagrada pela Polícia Federal para apurar organização criminosa que seria responsável por corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, com a suposta participação de agentes políticos da Prefeitura. A suspensão do exercício do cargo foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sob o fundamento de garantir a continuidade das investigações e evitar a coação a testemunhas e a ocultação de provas. No habeas corpus com pedido de liminar, a defesa do prefeito alegou a ausência de fatos novos ou de provas que demonstrassem a ligação dele com a organização criminosa ou a reiteração dos delitos imputados. Também afirmou que a investigação está na fase de conclusão e que já foram recolhidos documentos e ouvidas as testemunhas. Reinaldo Soares da Fonseca destacou que o TRF3, ao impor a medida de suspensão do exercício do cargo, apontou que os agentes políticos estavam utilizando de funções para a prática de corrupção e o favorecimento de interesses pessoais do prefeito. Para o relator, este fundamento confirma a necessidade de resguardar o desenvolvimento das investigações. O mérito do habeas corpus será analisado pela 5ª turma. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, se reuniu com integrantes do Comitê Nacional de Direitos Humanos nesta terça-feira. No encontro, o colegiado prometeu apoio ao tribunal no combate à desinformação e disse que vai promover iniciativas que fortaleçam a democracia. Os participantes da reunião sugeriram ainda a criação de um curso para capacitar pessoas no combate às fake news em todo o país. E também discutiram a atuação dos observadores estrangeiros que devem acompanhar as eleições de outubro. O comitê é formado por representantes da sociedade civil e do poder público e atua na promoção e defesa dos direitos humanos no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a criação da primeira federação partidária do país. O Partido dos Trabalhadores, o Partido Verde e o Partido Comunista do Brasil vão formar a Federação Brasil da Esperança, também chamada de FEBrasil. As federações foram criadas pela reforma eleitoral de 2021. Com a aprovação do pedido pelo TSE, PT, PV e PCdoB vão atuar como um único partido entre 2023 e 2026. As federações podem servir aqui como um noivado para um casamento futuro, ou outros diriam uma união estável para ser convertida depois em casamento. Não é possível que o nosso sistema político eleitoral permaneça com esse número excessivo de partidos políticos com e sem representação no Congresso, mas inclusive com representação no Congresso, um número excessivo. E agora a federação é uma boa iniciativa
exatamente para permitir, durante 4 anos, que os partidos se conheçam melhor, as estruturas partidárias se conheçam melhor. O plenário do Conselho Nacional de Justiça confirmou a liminar que suspendeu a posse de um candidato a concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele concorreu a uma das vagas reservadas para negros. Após verificação dos fenótipos, feita por especialistas e pesquisadores, foi confirmado que o candidato não preenche os requisitos necessários para entrar no sistema de cotas raciais. A ação contra a posse ela foi apresentada pela Associação Nacional de Advocacia Negra. Na decisão, o relator, o conselheiro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, destacou que o desrespeito sistemático à reserva de vagas causa prejuízo à política desenvolvida pelo CNJ. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, entregou o prêmio Conciliar é Legal durante a sessão do CNJ desta terça-feira. Essa foi a 12ª edição do prêmio, que visa reconhecer e estimular iniciativas para solucionar conflitos de forma consensual. O prêmio tem o objetivo de replicar os métodos inovadores de conciliação de conflitos aplicados pela Justiça brasileira. Essa forma de resolver os conflitos antes de se transformarem num processo judicial está prevista no Código de Processo Civil de 2015. A disseminação da conciliação, além de promover agilidade na solução de conflitos, também permite economia para o judiciário e, consequentemente, para os cofres públicos. Nesta 12ª edição, o prêmio destacou o uso da tecnologia, que se intensificou com a pandemia da Covid-19. Ao reconhecer as melhores práticas de conciliação, mediação e arbitragem, o presidente do CNJ e do STF, ministro Luiz Fux, disse que o investimento em inovações tecnológicas foi responsável por importantes práticas para promover a paz social. Várias práticas vencedoras contemplam o uso das tecnologias para a realização de atos à distância, o que podemos talvez considerar como uma externalidade positiva dos instrumentos que nós tivemos à disposição para tentar vencermos a pandemia da Covid-19. Não é uma externalidade positiva da pandemia, dos instrumentos que surgiram para esse fim, decorrente da necessidade de superar as limitações impostas pelo afastamento e pelo enfrentamento da crise sanitária. Veja a seguir no próximo bloco, no Dia Nacional da Adoção. Conselho Nacional de Justiça realiza um tuitaço para chamar atenção sobre o assunto. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Em um país ainda marcado por desigualdades sociais, econômicas e de informação, a TV Justiça presta um importante compromisso em explicando conceitos, explicando temas debatidos pelas mais altas cortes do país a todo e qualquer cidadão. Foi sancionada nesta terça-feira uma lei que amplia a pena para violência contra crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou familiar. A norma passa a considerar crime hediondo o assassinato de menor de 14 anos, com pena de reclusão de 12 a 30 anos. O projeto ainda prevê punição para quem deixar de comunicar às autoridades públicas prática de violência, tratamento cruel ou degradante e abandono de incapaz. Essa proposta foi batizada de Lei Henri Borel e homenageia um menino de 4 anos que foi espancado e morto em março de 2021. Os acusados do crime são a mãe, Monique Medeiros, que responde pelo crime em liberdade com tornozeleira eletrônica, e o padrasto, o ex-vereador Jairinho, que continua preso no Rio de Janeiro. Hoje é o Dia Nacional da Adoção. A data se tornou oficial em 2002 para promover debates e conscientizar a sociedade sobre o direito de crianças e jovens à convivência familiar. E o Conselho Nacional de Justiça tem criado ferramentas para promover a adoção, como a campanha Adotar é Amor. A convivência familiar e comunitária com dignidade
é uma das garantias previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa referência familiar, Fábio proporcionou há 12 anos a 3 irmãos que moravam em uma casa-lar no Distrito Federal. Na época, as crianças tinham 6, 9 e 12 anos de idade. Nós fomos no abrigo onde essas crianças estavam para poder começar um estágio, uma aproximação. Era ele, o João Vitor, e a irmã dele, Jéssica. E viria para adoção somente os dois. Eles tinham um irmão que era mais velho, que não tinha muito contato. O casal também conseguiu adotar o irmão mais velho das crianças. E logo depois da adoção dos 3, veio a notícia que ia chegar mais um, além da filha biológica que eles tinham. Então, acho que foi coisa de Deus mesmo. Esperou as crianças chegarem. Quando as crianças chegaram, pouco tempo, coisa de 1 mês, nós descobrimos que ela estava grávida de 4 meses, que é o Bruno, o nosso filho Bruno. E aí foi uma alegria. Nós saímos de uma filha, adotamos 3 e ela estava grávida do 5º filho. Para incentivar que mais crianças sejam adotadas, foi criado por lei o Dia Nacional da Adoção. De acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 4.000 crianças e adolescentes estão aptos para a adoção. Desses, 3.200 têm mais de 6 anos e cerca de 27% das crianças têm problemas de saúde ou algum tipo de deficiência. Para facilitar o encontro de crianças e adolescentes com os futuros pais, o CNJ lançou um novo mecanismo de busca ativa no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Agora, as crianças e adolescentes têm o perfil delas disponível, embora a imagem seja preservada. O presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, explicou as etapas desse trabalho. A partir de hoje será implementada a primeira parte da funcionalidade, a qual permitirá que as unidades judiciárias indiquem quais crianças e quais adolescentes estarão dispostos para a busca ativa com a possibilidade de inclusão de fotos e vídeos das mesmas. Eu destaco que a disponibilização será sempre precedida de autorização judicial e de manifestação de interesse do adolescente ou da criança, quando estes forem capazes de autorizar a utilização de dados e de imagem. E o Conselho Nacional de Justiça promove desde as 10 da manhã de hoje um tuitaço para chamar a atenção da sociedade sobre o assunto. Adotar é amor. A campanha está no Twitter do CNJ e recebeu apoio da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Os times do Brasileirão, séries A e B, vão entrar em campo até o fim do mês, levando essa mensagem da adoção. Uma maneira de promover o direito da criança e do adolescente de conviver em família. Bom, e para falar agora um pouquinho mais sobre o assunto, sobre essa campanha tão importante do CNJ para toda a sociedade, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o juiz Hugo Gomes Zaher, que é integrante do Fórum Nacional da Infância e Juventude do Conselho Nacional de Justiça. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, doutor Hugo. Boa tarde, Rafaela, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos falar sobre esse assunto tão importante nessa data também muito especial, né, que é uma data para reflexão, para a gente conscientizar a sociedade. Qual é o raio-x que nós temos hoje, em linhas gerais, da adoção no país? Ainda temos números de exigências que, em virtude dessas inúmeras exigências, a conta não fecha? Essa é ainda a realidade, doutor Hugo? Desde 2019, nós temos dados, né, que apontam a adoção de mais de 11.000 crianças, né, em todo o país, e verificamos, né, como bem mencionado durante a reportagem, que temos mais de 4.000 crianças disponíveis para adoção, sendo que, por outro lado, nós temos mais de 33.000 pretendentes. E aí, das crianças que estão aguardando a adoção, o doutor Hugo travou para a gente. Para a adoção, a história de adoção permite seguir. Agora sim, o senhor deu uma pequena travada na conexão. Achei até que o senhor tivesse pausado no raciocínio, mas agora já conseguimos resgatar aqui. Então, essa conta não fecha, ainda tem aquela exigência de crianças brancas que aguardam. Desde 2019, o CNJ faz esse trabalho que o senhor está contando para a gente, né?
Exatamente, Rafaela. Das maiores questões, muitas vezes, dentro do perfil, diz respeito, sobretudo, a crianças mais velhas, crianças com deficiência, adolescentes, grupos de irmãos, e por conta disso, dessas mais de 4.000 crianças aguardam, né, essa busca, essa vinculação para adoção desses mais de 33.000 pretendentes. E ontem nós tivemos a edição dessa portaria, que permite mais uma ferramenta para potencializar a inclusão dessas crianças, né, com maior dificuldade de inserção em família adotiva, para que, de fato, elas possam ter o direito fundamental à convivência familiar preservado. Doutor Hugo, e qual o perfil de quem quer adotar? O CNJ tem esse levantamento? Exato. Tem esse levantamento dos 33.000 pretendentes, mais de 27.000 desejam crianças até 6 anos. Ou seja, então, um dos grandes gargalos diz respeito às crianças mais velhas, né, esses adolescentes, grupos de irmãos. Então, é preciso, e aí cada vez mais o Poder Judiciário, né, os juízes, as varas da infância, nos cursos de adoção, procuram sensibilizar as famílias, logicamente nunca forçar, mas sensibilizar para os outros perfis, mas também sempre respeitar o melhor interesse da criança e também os perfis indicados para adoção. Bom, a gente sabe que adotar é amor, e adotar é amor é o nome da campanha do CNJ. Até o final do mês, os times Brasileirão, futebol, a gente tem esse apelo todo social, as pessoas gostam no Brasil, né? Então, a gente espera que essa campanha ela venha conscientizar e acabar potencializando as adoções, né? Sensibilizar a população. Bom, mas então a CBF ela é uma parceira importante do CNJ, né? Queria que o senhor falasse dessa parceria. Exatamente, foi estabelecido com o Conselho Nacional de Justiça uma parceria com a CBF, então desde o dia 21, para fortalecer a campanha Adotar é Amor do Conselho Nacional de Justiça, a partir dessa parceria, durante a 7ª rodada do Brasileirão, os times da Série A e B, eles entrarão, né, e farão alusão à campanha, muitas vezes com faixas e também nas redes sociais, né, a partir do tuitaço, aderindo a esse tuitaço, permitindo a visibilidade sobre o fenômeno e a importância, né, da conscientização da adoção legal. Isso que é muito importante e a CBF é uma grande parceira e permite a difusão da informação sobre a adoção legal para todo o país e toda a nossa população. Então, quais são os cuidados de quem quer adotar? Porque muita gente desconhece o trâmite, né? O Banco Nacional de Adoção, nós tivemos até pouco tempo atrás, ainda existe, infelizmente, a chamada adoção à brasileira, né? Mas quem quer, quais são as regras gerais? De fato, é muito importante, né? E essas campanhas e também a própria adesão dos meios de comunicação é importante para difundir as informações sobre adoção legal, né? Mas o primeiro passo é, de fato, quem tem interesse em adotar, procurar o Poder Judiciário para se habilitar para adoção. Pode ainda fazer um pré-cadastro de adoção, mas tem que procurar depois a Vara da Infância e Juventude do local onde reside. E aí terá, nessa oportunidade, uma análise de documentos, né, participará de cursos, né, programas de preparação e também um estudo psicossocial. Estando tudo ok, deferida essa habilitação, ingressa no Sistema Nacional de Adoção como um pretendente, né? Então, é importante que siga esse meio, né, e evite adoções, entregas irregulares que podem chegar até configurar crimes, né? Então, por conta disso, a adoção legal é um meio muito importante. Precisamos difundir para que haja uma efetiva adesão e, inclusive, por outro lado, com as crianças, né, um outro trabalho importante é a questão da entrega legal, né? Conscientizar também mães e gestantes da possibilidade, o direito, né, de entrega para adoção, né? Mas mais do que tudo, para que essa mulher tenha um atendimento, um encaminhamento humanizado e um atendimento humanizado pelo Poder Judiciário e toda a rede de proteção. Ok, doutor Hugo, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pela entrevista. Boa tarde, até a próxima. Muito obrigado, boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, na reportagem especial da série sobre os 15 anos da repercussão geral. Veja que houve uma redução no número de processos protocolados e distribuídos no Supremo a cada mês desde a criação desse instituto. Os detalhes você confere. Daqui a pouquinho voltamos já. É muito importante que o direito possa ser difundido, que os ideais e a noção de justiça
venha a ser apresentada para a população, desde aqueles menos conhecedores até os mais informados. É muito importante que a TV Justiça cumpra o seu papel institucional de difundir, de viabilizar, de ser um meio de comunicação entre a sociedade e os operadores do direito. A pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira traz o julgamento de questões trabalhistas. Entre elas, o pagamento de horas extras para motoristas de transporte de cargas e a validade de acordo coletivo que prevê o não pagamento das chamadas horas perdidas no itinerário, que é aquele tempo de deslocamento do empregado entre a casa dele e o local de trabalho. A DPF 381 questiona decisões da Justiça do Trabalho que invalidaram parte de convenções coletivas de transportadoras e motoristas. Os empregadores foram condenados ao pagamento de horas extras e de horas trabalhadas em dias de descanso antes da vigência da lei que disciplinou os direitos e deveres dos motoristas profissionais. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, concedeu medida cautelar para suspender todos os processos sobre o tema até que uma decisão do Supremo Tribunal Federal seja tomada. Outro processo previsto na pauta também é de relatoria do ministro Gilmar Mendes. É um recurso que discute a validade de norma coletiva que tirou de trabalhadores direitos relativos ao tempo gasto no deslocamento entre a casa e o trabalho, as chamadas horas in itinere, e suprimiu o pagamento em dinheiro desse tempo de percurso. No caso, a empresa que recorreu ao STF sustenta que, ao negar validade à cláusula do acordo coletivo, o Tribunal Superior do Trabalho ultrapassou o princípio constitucional da prevalência da negociação coletiva. O assunto teve repercussão geral reconhecida. As estatísticas do Supremo Tribunal Federal apontam uma considerável redução no número de processos protocolados e distribuídos na Suprema Corte a cada mês, desde que a repercussão geral passou a ser requisito obrigatório para os recursos extraordinários no STF. É o que você vai ver agora em mais uma reportagem especial da série produzida pela TV Justiça. Existe um Supremo antes e outro depois do Instituto da Repercussão Geral. De fato, impede que a Corte tenha que se debruçar sobre temáticas repetitivas e também sobre temas que no passado já assentou que é incompetente para examinar porque a matéria, por exemplo, é infraconstitucional. Ou então que entendeu que a matéria é constitucional, mas proferiu uma adesão de que aquele tema não tem os atributos da repercussão geral. A Corte mudou bastante com a aplicação do filtro na triagem dos recursos extraordinários e dos respectivos agravos. Em 2006, o Supremo chegou a 150 mil processos recebidos. Desses, 134 mil eram recursos. No ano seguinte, com a entrada da repercussão geral, a queda já foi expressiva. A partir daí, ano a ano, mesmo com oscilações, prevaleceu a redução. Em 2021, a Corte registrou o menor acervo dos últimos 22 anos, pouco mais de 24 mil processos, sendo 13.781 recursais. A tendência de queda permanece este ano. Os resultados demonstram a importância da qualificação nas atividades de triagem de recursos, antes da distribuição aos ministros. O presidente do Supremo tem competência para devolver ao tribunal de origem o recurso extraordinário, que trata de uma mesma questão já submetida à sistemática da repercussão geral. A partir do leading case, analisado no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, os ministros aprofundam o debate sobre um assunto e o resultado atinge processos com temas semelhantes em todo o país, que ficam suspensos, à espera do desfecho do caso. O levantamento histórico mostra que o STF analisou mais de 1.200 temas. 809 tiveram a repercussão geral reconhecida e 393 negada. 625 foram julgados, sendo 141 reafirmações de jurisprudências
e 184 estão pendentes. Em 2020, a Corte bateu recorde histórico de 135 méritos de recursos extraordinários julgados, sendo 117 deles de forma virtual. Em 2021, foram 65 julgamentos de mérito em recursos extraordinários. Desse total, 45 eram de temas já criados e em 17 houve reafirmação de jurisprudência no ato de reconhecimento da repercussão geral. Este ano, entre os recursos extraordinários registrados pela Presidência e já distribuídos aos ministros, com foco de análise da repercussão geral, a maioria, 13.027, são agravos em recursos extraordinários e 3.484 recursos extraordinários. O difícil é pegar dois casos que não são idênticos, mas que o princípio que informa os dois casos é o mesmo. E por isso, porque o princípio que informa os dois casos é o mesmo, é possível extrair e aplicar aquele precedente nesse outro caso. Outro dado importante mostra que em 2021, as decisões dos tribunais de origem foram reformadas pelo Supremo em apenas 3,6% dos casos. A taxa de provimento por classes é de 1,2% para os agravos em recursos extraordinários e de 16,1% para os recursos extraordinários. E na reportagem de amanhã você vai ver a importância da fixação de teses pelo Supremo e como elas impactam a vida de milhares de brasileiros. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Lembrando que temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá.